Olá, ainda nessa série de vídeos sobre a interpretação de sonhos, nós vimos que Freud acentuou o valor da intuição de Fechner. E quando este reconheceu que a cena da ação dos sonhos era não o prolongamento realmente de um modo enfraquecido da atividade representativa aí desse estado de vigília, no momento que nós estamos acordados, mas verdadeiramente ele dizia que será outra cena, né? Então, a primeira concepção teórica do aparelho psíquico é apresentada no capítulo 7 da interpretação de sonhos, mas nós podemos seguir a sua evolução desde um projeto para uma psicologia científica, onde ela é ainda exposta no quadro neurológico de um aparelho neurônico, e depois através das próprias cartas de Freud a Flies, essas cartas que estão aí fazendo esses intercâmbios diretos com Flies e algumas considerações acerca dessas descobertas freudianas. Sabe-se que essa primeira tópica, né, que acaba sendo desenvolvida ainda nos textos metapsicológicos de 1915, distingue três sistemas que nós conhecemos muito bem: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Nós estamos falando aí da primeira tópica freudiana ou da própria teoria topográfica, né? Cada um com a sua função, o seu tipo de processo e a sua própria energia de investimento, né? E que se especificam por seus conteúdos representativos comuns a cada uma dessas instâncias. Entre cada um desses temas, Freud acaba situando essas censuras, e ele comenta que essas censuras, elas inibem e controlam a passagem de um para o outro. Então, esse termo censura, como outras imagens de Freud, anticâmara, fronteiras entre sistemas, acentua o aspecto espacial da teoria do próprio aparelho psíquico, como ele propôs para nós nas tópicas freudianas, né? Então, o ponto de vista tópico, ele vai muito além dessa diferenciação fundamental. Por um lado, Freud, nos esquemas do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, tal como as cartas de 6 de 1896 para Flies, ele acaba postulando aí quase que a existência de uma sucessão de sistemas mnésicos constituídos por grupos de representações que são caracterizados por leis de associações muito distintas. Freud fala de censura, né, dessas instâncias, já que ele comenta que é como se esses conteúdos latentes do sonho, para que eles cheguem à consciência de alguma forma, e para que eles passem à consciência, eles precisam driblar essas barreiras chamadas de barreiras de censura que nós temos, e por isso eles acabam ganhando outras formas, outras representações, com o intuito de ultrapassar essas barreiras. A gente vai aprofundar um pouco mais nessas transformações ou condensações, transfigurações dos sonhos mais adiante, mas é interessante pensar um pouco como que essas energias que têm a ver com a nossa própria estrutura dinâmica, com a nossa psique, elas são flexíveis e elas buscam o tempo todo, né, virem à consciência ou se manifestarem em diferentes instâncias, como nós estudamos aí sobre o aspecto dinâmico da própria tópica freudiana. Por outro lado, nós vemos que essa diferença entre os sistemas, ela acaba sendo correlativa de uma certa ordenação, porque existe uma certa ordem, né, para esse sistema, como já propunha Freud, de tal modo que a passagem da energia de um ponto para o outro acaba tendo que seguir aí uma ordem de sucessão determinada. Então, os sistemas eles podem ser percorridos numa direção normal, progressiva ou mesmo num sentido regressivo. Então, ele mostra que é possível essas comunicações entre as diferentes instâncias, né? O pré-consciente, o inconsciente, o próprio consciente, o que Freud acaba designando também para nós aí ao longo desses estudos como regressão tópica, é ilustrado pelo próprio fenômeno do sonho, né? Em que os pensamentos podem acabar assumindo quase que esse caráter visual, né? Eles ganham forma, né? Por isso que a gente chama de caráter visual, que pode ir até a alucinação. Parece que nós estamos alucinando, realmente é quase que um delírio. O sonho algumas vezes é considerado até como um processo psicótico, né, já que a gente sonha coisas absurdas, e regredindo assim aos tipos de imagens mais próximas da nossa percepção, situada na origem dos percursos da excitação. Então, ele mostra que ela busca essas imagens que não são mais
afins, né, que nos são mais próximas, para dar sentido a essa origem das excitações. E por origem das excitações, nós estamos falando aí das pulsões. Por fim, podemos dizer que o estudo de sonhos, impondo à evidência a ideia de um domínio inconsciente, com as suas leis de funcionamento próprias, reforça para todos nós a hipótese de uma separação entre os sistemas psíquicos. Então, nesse ponto, Freud acentuou o valor da intuição, né? Como ele já tinha comentado lá dessa intuição de Figner, quando ele reconhece realmente essa cena da ação do sonho, e ele dizia que essa cena da ação do sonho não era, de fato, um prolongamento de um modo enfraquecido da atividade representativa do estado de vigília, mas, como eu disse anteriormente, verdadeiramente era a construção de uma outra cena. Muito bem, é isso.